Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra semanal. Como vocês conhecem, a gente trabalha toda semana um texto do livro Fonte Viva, né, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a gente começa sempre com uma prece inicial, faz a leitura do capítulo e conversa um pouco sobre ele. Então, eu vou falar um pouquinho, uns 20 minutos, e a gente fecha com o passe virtual. Então, vamos começar com a oração inicial. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, respirar fundo, se conectar espiritualmente nesse momento, que é um investimento profundo, com um valor inestimável, quando a gente separa esse tempinho para nos conectarmos com o mundo espiritual. Deixar para trás qualquer coisa que tenha nos deixado mais para baixo durante o dia, qualquer coisa que nos tenha deixado um pouco mais irritados. Já passou, agora é um momento nosso, individualmente, com o mundo espiritual, para aprendermos e para nos conectar. Agradecemos a todos os espíritos que aqui estão, que estão conosco desde ontem, já sabendo que estaríamos aqui juntos para aprender. Muito obrigada pelos bons espíritos, nossos mentores que não nos abandonam, e que a mensagem de hoje toque o nosso coração, que a mensagem de hoje ela é simples, mas completamente profunda, que sirva para todos os dias das nossas vidas. E assim começamos nossos estudos, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, essa leitura de hoje, eu confesso que foi difícil para mim, porque, como eu falei na oração, ela é de uma profundidade tão grande que eu me senti um pouco incapaz de passar essa mensagem, sabe? Ela parece tão simples quando você lê aqui no culto, a prece. Ela fala de conceitos teoricamente simples e teoricamente óbvios, né, na nossa vida, mas é de uma profundidade. Emmanuel tem uma capacidade de trazer isso de um versículo, né, da Bíblia, ele transformar numa mensagem tão linda, que eu li, eu reli, eu assisti vídeos, eu li comentários, e é tanto conteúdo que você fica preocupado em não ficar não muito raso, falando o que a gente já falou, mas ao mesmo tempo dá um medo de aprofundar muito, porque como eu falei, ela é uma mensagem que deixa você, eu não consegui achar uma palavra em português, mas deixa você bem humbled, sabe, assim, bem, você se coloca bem humilde para ouvir essa mensagem. Então, para mim é um desafio falar sobre ela, porque eu acho que ela é muito mais profunda do que eu tenho capacidade de chegar lá, mas é uma tentativa, tá? Então, hoje eu resolvi fazer diferente, porque como eu falei, a mensagem é tão profunda que eu não vou ler o texto completo. Eu separei 3 grandes blocos dele, é a mesma sequência que está lá no livro, tá? Eu não quebrei a sequência, mas eu separei em 3 trechos, né, assim, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, né, da gente conversar. Então, espero que a metodologia não atrapalhe o entendimento de vocês, mas foi uma maneira que eu achei um pouco de ir quebrando esse raciocínio, porque era tanta coisa para juntar que eu achei difícil ler o texto inteiro, né? Então, vamos quebrar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a passagem da Bíblia que Emmanuel traz é essa aqui. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos 4:31. E esse é o primeiro trechinho que eu separei para a gente conversar. Fala assim: todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore,
alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Então vamos lá. Aqui nessa primeira parte do texto, primeiro que eu acho que ele fala desse poder, né, que nós temos de sermos forças criativas ou destrutivas. E aí ele traz exemplos da natureza como inspiração para isso, né? Ele dá o exemplo da abelha, da árvore, da aranha. Eu ia colocar uma foto de cada, mas as fotos da aranha que eu achei dava um pouco de medo, aí eu não coloquei. Mas ele fala da natureza como inspiração, né? Desses exemplos da natureza, né? Que a abelha, ela vai, ela explora, mas ela sempre retorna, né? E como que essas forças criativas e destrutivas partem das nossas criações mentais, né? Então, acho que isso aqui é uma maneira também de Emmanuel trazer para a gente que é a criação natural, né? Essas criações mentais que nós temos como seres humanos, seres pensantes, seres cheios do livre-arbítrio, também é essa realidade até para a natureza, né? Começa aí, na verdade, é uma lei natural da lei de Deus, toda essa criação em que nós temos essa força interior, né, que começa aqui, a gente vai falar na próxima parte do texto, e o quanto que isso tem um poder muito grande, né? Parte daqui de dentro, né? Vamos voltar lá, só para a gente ver os exemplos da natureza. Então, ele fala, a árvore, ela alcança com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. E a abelha, ela pode viajar, mas ela não descansa, se não ser nos compartimentos da própria colmeia. Então, por isso que eu falo que esse texto é de muito, muito conteúdo, porque ele está aqui também dizendo que tudo começa dentro da gente, né? É a nossa reforma íntima, por isso que é tão importante quando a gente fala sobre isso, né? Tudo começa aqui dentro, as nossas criações mentais, né, começam aqui. A gente sabe que o pensamento ele está ligado ao espírito, né? O que a gente tem, como que a gente pensa, como que os nossos pensamentos estão conectados com o nosso espírito, não é com esse corpo, né? O corpo aqui é matéria. Uma hora essa máquina para de funcionar, mas o espírito é eterno, né? E o pensamento ligado ao espírito tem toda essa força, seja criativa ou destrutiva. Aí é a nossa escolha, né? Aí é o nosso papel, o nosso livre-arbítrio, onde a gente está colocando essa força, né? Como a gente está fazendo a escolha de colocar essa força. Então, essa primeira parte do texto, ele traz para mim, ele traz a base, né? Ele está aqui contando para a gente que é uma lei natural, que todos os animais, as árvores, as plantas, elas têm esse poder interior, né? Antes de externalizar, a gente tem esse poder interior e assim também é para os seres humanos. Aí ele continua no texto. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no ascenso. Eu até grifei essa parte. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e te enxergará o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Então, aqui, ele traz o foco aonde? No nosso pensamento, né? A gente pode se sentir livre ou a gente pode se sentir preso através do nosso pensamento. Assim como a gente pensa, é como a gente reflete a nossa vida. A gente estava até conversando isso nos nossos estudos, no nosso evangelho, essa semana passada, que a gente estava também falando quando a gente desencarna, né? Que é um pouco do que eu falei, o pensamento ele está ligado ao espírito.
Quando a gente desencarna, não tem uma virada mágica que tudo muda, não, todos os pensamentos que a gente criou aqui, a gente leva com a gente. Então, se a gente passou esse tempo todo achando que a vida é difícil, é ruim, que as pessoas são ruins, que tudo é ruim, você leva isso, né? Você leva isso com você. Se você tem uma vida mentalmente saudável, que você acredita no amor, que você acredita no ser humano, que você vive em harmonia, em caridade, você leva isso também. Então, essa passagem era um pouco diferente de quem não tem esse pensamento voltado para isso. Então, Emmanuel fala para a gente que o pensamento é força criadora e a gente acredita nisso, né? No Espiritismo a gente fala muito isso. O pensamento é força. Ups, desculpa. O pensamento é força criadora. E o pensamento ele tem consequências físicas e espirituais sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes alguém já viveu aqui, a gente já viveu que a gente ficou com tanta raiva de uma coisa que ficou com dor de cabeça? Ficou tão preocupado que ficou enjoado, às vezes até vomita, né? Ficou tão apaixonado, tão feliz, que não sentiu uma queda, não sei, né? Quantas vezes a gente vê o quanto que os nossos pensamentos eles trazem essas consequências físicas, né? Quando a gente diz que as doenças elas começam no pensamento, elas começam, o corpo é a última linha, né? É o último momento que chega, porque quando chega no corpo é porque já está há muito tempo, né? Uma raiva, o próprio câncer que a gente fala, né? Que tem um enfoque aí, enquanto você está mentalmente, espiritualmente, no seu pensamento limpo e pensando coisas boas e atraindo coisas boas, né? Então, é força criadora, onde a gente pensa, a gente vive, Emmanuel falou no texto, né? Então, nós temos aí vários exemplos em que o nosso pensamento, né, ele traz umas consequências, e também, às vezes, não só na gente, né? E aí tem os dois lados, quando a gente está numa linha de pensamento, de raciocínio positiva, conectada, amorosa, né? Tudo isso vem através da conexão, da intuição, você se conecta com essa energia, com essa vibração positiva. Quando você está numa energia de ódio, de pensamento de vingança, de destruição, de dor, de medo, de vitimização, né, mais para o lado negativo, isso também tem um impacto negativo, seja espiritual, porque a gente sabe que da mesma forma que a gente está aqui hoje, por exemplo, numa vibração positiva, atraindo espíritos bons, em algum momento, quando você está na raiva, na vingança, no ódio, a gente também atrai os espíritos não tão bons, né? Que são atraídos, que não vem a hora de sentir essa vibração mais negativa para se conectar e acaba transformando em obsessões, em coisas do tipo. Então, a gente sabe que tem esses dois lados, né? Quando a gente está bem conectado, quando a gente está ali com a conexão direta, até a nossa intuição fica mais sutil, mais leve. Você tem alguns pensamentos, vocês pensam, né? Quando às vezes você está pensando que eu vou olhar para aquela pessoa também está olhando para você, está emanando uma, uma energia parecida com a sua. Né? Então, tudo isso começa no pensamento. Quando a gente diz que o pensamento é força criadora, é isso que a gente está falando. Né? Começa em que vibração você está conectado, em que conexão você está pensando, que força você está gerando através do seu pensamento. Né? E outra coisa muito importante é que hoje a gente sabe, né? Nós temos estímulos vários, diversos, muitos, visuais, auditivos, né? De informação que a gente lê, que a gente se conecta. E tudo isso influencia muito, né, em onde o nosso pensamento está. Né? Quantas vezes a gente não assiste um filme de terror, para quem gosta de assistir um filme de suspense, de susto, aí você está andando pela casa e tudo você se assusta, porque você se conectou naquela energia, né? Quando o contrário, quando você escuta uma música tranquila, como essa que a gente estava ouvindo aqui antes da palestra, você já entra num fluxo diferente, você já consegue se conectar de uma forma diferente. Então, que tipo de pensamentos, que tipo de influência aos nossos pensamentos a gente consome também todos os dias? Acho que é uma reflexão importante para a gente fazer, né? O que que a gente tá nutrindo, né? O nosso corpo, o nosso pensamento. Eu tô me conectando com coisas que vão me trazer essa percepção de que o mundo é bom, de que é seguro viver, de que está tudo bem, ou eu estou mais me conectando com essa energia do medo,
com essa energia da raiva, da revolta, da incompreensão, né? E isso é muito importante no nosso dia a dia, né? É muito importante na nossa vida, não só na nossa, como nas pessoas ao nosso redor, na nossa família. Quando que a gente tem essa influência de ajudar, de novo, né? Quando você está numa vibração ali positiva, de amor, de compaixão, de empatia, o quanto que isso também não atrai isso e o quanto que isso reverbera também ao nosso redor, né? Quantas vezes a gente vê que tem alguém que tá com a raiva, que está com algum sentimento que não é tão legal, e a gente tem esse momento, a gente tem essa abertura, e a gente tem esse aconchego, e você já começa a mudar um pouco, né, a vibração da outra pessoa, e vice-versa, quando a gente está chateado, quando a gente está... E vem alguém com essa abordagem mais amorosa, né, com esse cuidado, e você já começa a baixar a guarda. É diferente do que você ir lá e encontrar alguém que também está com a mesma raiva, com mais discussão, e aí eleva ao invés de acalmar a situação, né? Então, acho que outra informação importante, né, que a gente tem aqui nesse texto, o quanto que o pensamento ser força criadora, o quanto que nós temos esse poder de escolha, de usar o nosso livre-arbítrio para o bem, né, para o nosso bem, e volta lá para a primeira parte do texto, a nossa reforma íntima, e como que a gente pode transformar esse pensamento em coisas boas, coisas positivas, para a gente e para o outro. Né, eu acho que tudo começa, e parece simples. Eu lembro que tem uma época da minha vida que eu pensava que se eu tivesse algum pensamento que não era muito legal, eu ficava pensando assim, mas meu pensamento é só meu, eu posso pensar o que eu quiser. Ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, né? Não sabe de nada, inocente, né? Porque na verdade eu sei o que eu mesma estou fazendo comigo, né? É importante eu saber ter essa responsabilidade do que eu mesma estou fazendo comigo quando eu me permito ter pensamentos que talvez não vão me fazer bem, né? Então é importante a gente focar nisso e não nos deixar levar por pensamentos que não vão agregar, que não vão contribuir, né? E também prestar muita atenção que tipo de influência os nossos pensamentos a gente consome todos os dias. E aí, eu estava pesquisando também no Livro dos Espíritos, e tem essa pergunta aqui, 89A, que fala assim, ó, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E a resposta é, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Né? Eu acho que isso está no Livro dos Espíritos. E eu acho que isso é muito claro e muito, de novo, muito profundo, como todo o conteúdo desse texto, porque é isso mesmo, né? Ele tá, a alma também está onde o pensamento está, porque é aquilo que eu falei, o pensamento está conectado com a alma, não está conectado com esse corpo, né? Quando esse corpo não existe mais, o pensamento não vai com ele fica, né? Então, o pensamento é um atributo. A gente tem que pensar isso. Tudo que a gente pensa hoje, a gente vai levar para a nossa vida eterna. A gente está acumulando, né? De outras vidas, dessa também, óbvio que com evolução, evoluímos, e que nós pensávamos há 3 encarnações passadas, não é a mesma coisa que a gente pensa, do que a gente aprendeu, não é a mesma coisa, mas faz parte de quem nós somos como espíritos eternos, né? Como centelha divina. E essa aqui é a última parte do texto de Emmanuel, tá? Ele fala, a prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-se-lhe o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possa perceber. Então, olha como esse texto é bonito, né? Esse aqui, ele termina aqui. Então, ele começa falando da questão da natureza, que para a natureza é natural, né? Você partir de dentro antes de você ir para o externo,
que nós temos um poder criativo grande, destrutivo ou criativo, as nossas crenças mentais, né, lideram aí o jeito que a gente pensa. E a segunda parte do texto está falando exatamente do pensamento. Então, que o pensamento vai lhe enclausurar ou te libertar, onde você pensa, você vive, você cria a sua realidade através dos seus pensamentos. E aí agora ele fala da prece, né? Como é que a gente traz tudo isso para a nossa realidade, né? Como que a gente se conecta esse pensamento com o divino, com o mundo espiritual? E aí ele fala que é através da prece, né? Ele vai falar da força da prece. Que um dos materiais que eu estava lendo usou essa frase que eu achei muito interessante, né? Que a prece é projeção do pensamento. Né? Quando a gente projeta o nosso pensamento e se conecta, é uma expressão daquele sentimento ao alcance de Deus. Então, quando a gente está lá conversando com Deus, que a nossa prece é uma conversa com Deus, né? Tá tudo vindo do nosso coração, seja para agradecer, né? Seja para louvar a Deus, reconhecer o seu poder, reconhecer o exemplo de Jesus e também para pedir, né? Parte do nosso coração, onde a gente coloca, né, o nosso coração, onde a gente coloca o nosso coração, onde a gente coloca o nosso pensamento. Então, por isso que a prece tem uma força gigante. É por isso que eu falo para vocês que eu me senti um pouco incapaz de passar essa mensagem, porque é tão forte e parece tão simples, né? A gente já viu vários exemplos nos nossos estudos também aqui no centro dos livros de André Luiz, né? A força que a prece tem, não só para a gente, mas para todos ao nosso redor. Quando a gente ora, quando a gente faz uma prece para alguém da nossa família, né? Quando a gente faz uma prece para a nossa humanidade, a gente está emitindo uma energia positiva de amor e uma vibração muito forte. Está aqui no versículo que a gente leu, falou que o chão estremeceu, né? As pessoas sentem uma energia muito forte quando você faz o uso da prece e da oração. Né? O quanto que realmente é importante a gente se conectar com o mundo espiritual através da prece. E não é nada muito complexo, né? Não é nada muito, nossa, tem que falar bonito. Não, não tem não, e tem que ser numa hora específica. Não, não tem não, tem que ser o tempo todo. Né? Tem que ser, pode ser o tempo todo, pode ser com a palavra que foi, às vezes é até no silêncio. Né? Só aquele silêncio, só aquela intenção de entregar aquele momento a Deus. E é isso, né? E em várias passagens da Bíblia, depois eu vou mostrar algumas passagens que eu peguei, mas em várias mensagens a gente fala que o hábito de orar tem um valor inestimável, né? É um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? Ele cria esse campo de força positiva, não só ao redor de quem ora, mas ao redor de quem se encontra nesse campo de ação, né? É um poder de transformação mesmo. Eu acho que, de novo, parece simples, mas é uma coisa que demora um pouco de cair a ficha, porque a gente também se sente um pouco incapaz, né? Acha que a gente não pode fazer muita coisa. E não é verdade. A gente pode, quando é uma prece sincera, do coração, a gente sabe que ela é transformadora. Né? Óbvio que a gente tem o nosso plano de vida, a gente tem o nosso plano para essa encarnação, mas a gente sabe que todas as nossas preces são ouvidas. Né? E às vezes é essa lição que a gente também tem que aprender nas nossas encarnações, né? O quanto que a gente precisa se colocar nessa posição de orar, de pedir com fé, de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Cada dia é uma bênção, né? O viver no agora, de agradecer o dia, o momento que a gente tem hoje, agora, de aprendizado, de compartilhar a vida com a nossa as pessoas que estão ao nosso redor nessa encarnação, tem um aprendizado, seja eles um aprendizado mais positivo ou que seja mais difícil, mais desafiador, mas é um aprendizado para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Né? Como eu falei, tem várias passagens na Bíblia que falam, né? E eu trouxe aqui só para dar um exemplo de que também não é isso que é esperado de Deus por nós, né? De que a oração seja rebuscada, que ela seja muito muito rebuscada, muito cheia de rituais. Ele fala que é simples, né? Tudo que a gente pedir em oração, a gente vai receber. Tem que acreditar, tem que ter fé, né? E tem que incorporar o hábito de orar todos os dias. É só isso, né? E muitas vezes
a questão da ansiedade, né? Às vezes a gente fica ansioso sem saber o que vai acontecer, se é alguma coisa que a gente quer muito, se é alguma coisa que a gente tem muito medo, né? Em momentos difíceis como que a gente tem vivido esse ano, com a pandemia, com a economia, que em função da pandemia sofreu várias coisas difíceis, muita gente perdendo o emprego, perdendo oportunidades, familiares, são tanta coisa acontecendo, como que a gente não fica ansioso, né, de não saber o que vai acontecer, de não saber, ou às vezes, uma doença, não saber o resultado, ou às vezes um relacionamento, e o que o que Jesus fala para a gente é que não vamos andar ansiosos por coisas nenhuma, porque em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, né, que conecta muito a nossa fé, e aí a nossa ação em relação a isso é a nossa oração, nossa prece, né, todos os dias, né, focar o nosso pensamento em coisas boas, entender esse nosso poder de transformar através do pensamento, de transformar através da nossa oração e da nossa fé todos os dias das nossas vidas, né? É uma mensagem que, de novo, para mim me tocou muito, porque eu acho que muitos de nós, né, a gente se sente sem forças, às vezes, quando a gente passa por situações difíceis, e, e a gente também é muito acostumado com a vida prática, de a gente tem um problema, a gente vai lá e resolve, tem alguns problemas que a gente enfrenta que a gente não consegue ir lá e resolver, né? Então, como que a gente traz toda essa humildade para o nosso coração e colocar nas mãos de Deus, através da nossa prece, e não achar que é só isso que eu posso fazer, não é só isso, esse só isso é muito, é bem muito, como diz lá na minha terra, é bem muito, né? Não é pouco, é bem muito, essa oração que a gente faz, essa prece, com muito amor, muita fé. Tá bom? Eu tentei trazer a mensagem da melhor forma que eu podia, mas como eu falei, foi um texto desafiador, porque ele é muito lindo. Eu vou ler ele ainda várias vezes. Ele é muito lindo, me tocou muito, assim. Tem muito conteúdo, a gente falaria várias palestras dele. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, vou fazer o nosso passe agora, para a gente ficar bem conectado, para a gente ter uma noite bem agradável. Então, vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Respira fundo e imaginar uma luz branca bem forte nos iluminando desde o topo da nossa cabeça, passando pelos nossos centros de força, nossa testa, nossa garganta, nosso coração, e descendo por todo o nosso corpo. E o que essa luz vem trazer é essa confirmação de que não estamos sozinhos. Essa luz, ela vem também trazer uma limpeza nos nossos pensamentos, Senhor. E o nosso pedido na palestra, na oração de hoje, é que a gente sempre lembre do poder dessa luz. De saber que através da nossa fé, da nossa crença, no seu amor, a gente pode ter os nossos pensamentos limpos, os nossos pensamentos voltados para o amor, voltados para a harmonia, fazer o bem, a ser uma versão melhor de nós mesmos todos os dias, Senhor. Com a sua força, com o seu amor, com o seu acalanto, tudo é possível. E que saibamos todos os dias, quando nós acordamos, que temos uma bênção de estarmos aqui encarnados para aprendermos e evoluir. E levar todos os aprendizados para a nossa vida eterna. Que a prece e a oração nos acompanhem, meu Deus. Que nos conecte cada vez mais com o mundo espiritual. Que sejamos um exemplo, como Jesus veio aqui na Terra trazer, de conexão positiva, de amor. Assim, a gente sabe quando o nosso coração está no lugar certo, está entregue a todas as suas obras, que a nossa intuição fica mais à flor da pele, que a gente entende os sinais da sua comunicação com a gente em todos os momentos. Então, que não perdemos essa comunicação, Senhor.
nos ajude a continuar conectados com o seu amor, com a sua bondade, e que essa energia possa reverberar não só na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, em toda a humanidade, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de ouvir uma mensagem tão bonita que o Emmanuel, através de Chico Xavier, nos deixou com tanto amor e carinho. Que tenhamos todos uma ótima noite e um ótimo restinho de semana, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Geice.